E hoje, Ivan, qual que é o tema? Então, um tema meio polêmico, mas nós vamos falar aí de concorrência. O ato de competir, concorrer com outros do mesmo ramo, vamos dizer assim. O que você tem a me dizer sobre concorrência? Cara, eu fiz algumas anotações aqui como de praxe, mas concorrência nada mais é que pessoas, produtos, serviços que estão no mesmo segmento que buscam a mesma coisa em tempo simultâneo. A Certo. gente colocar o pé da letra. Por exemplo, quantas farmácias que não tem aí, Lins? Quantas padarias que não tem aí? Quantos bancos de rede que não tem também? E quanto posto de combustível que também não deve ter Nossa, aí? um monte. São nichos que você fala assim, meu, se eu for entrar num nicho desse, meu, vai dar muito trabalho. Eu não sei se é para mim. Já tem muita gente no mercado. E você que está assistindo aí, que de repente está pensando em entrar, independente do nicho que você está, se você é bancário, se você já foi bancário, ou se você está em outro nicho, você vai falar, poxa, mas tem muita financeira. Só que quando a gente fala de concorrência, falando de posto de combustível, cara, eu me lembro de uma parada que aconteceu quando eu fazia a região de Ribeirão Preto, lá o DDD 16, que é uma baita de uma cidade, tem mais de 1 milhão de habitantes, e eu fico pensando assim, cara, eu não acredito que eu fiz isso por conta desse motivo. Eu falei, meu, tem que ser muito, vamos dizer assim, tonto para fazer o que eu fiz. Mas vamos lá. A questão é que eu estava lá dirigindo na cidade e eu vi lá no posto Ipiranga os frentistas, eles fizeram essa parada. Eu falei, meu, eu nem estava precisando abastecer, eu entrei só porque eles estavam fazendo aquilo. Eu falei, ué, como, o que, que eles estavam fazendo? Fala logo. Eu tô Juntou curiosa para seis, saber o que eles estavam fazendo. juntou seis frentistas lá e Seis? eles começaram a fazer seis. E era um posto grande de esquina, sabe? E Hum, juntou os seis lá e começaram a fazer assim com a mão. Tipo, pra você entrar no posto. hum. Eu achei aquilo máximo. Falei, meu, que diferente. Eu vou entrar, não precisava nem abastecer tanto. Tava no meio do tanque, acabei entrando. E falei, meu, que ideia mais bacana. E a gente fica olhando a concorrência hoje em dia e fala, meu, será que vai? A resposta é certeza que vai, independente do nicho que você está. Uma das coisas que o pessoal mais analisa também é o que a gente chama de market share. O que é market share, Paulo? É tudo inglesado aí. É simples. Market share é um estudo que você faz. Por exemplo, pensa numa pizza aí, redonda, de Hum. calabresa. É nessa hora ainda. Uma pizza aí. E você faz parte dessa pizza. Você é a cebola, você é alguma coisa aí. E aí, você tem que saber quantas pessoas tem junto contigo nesse mesmo negócio e quanto que elas fazem. A gente chama esse estudo de market share, para você se situar e, meu, entender o quanto que movimenta isso dentro da economia e o quanto que as pessoas que estão dentro dessa pizza conseguem fazer, vender e atender. Então, a gente chama isso de dores, né? É uma das grandes dores de quem vai entrar em qualquer tipo de negócio, não serve só para o nosso. Assim como eu citei padaria, farmácia. Você acha que só aquelas mais famosas, Droga Raia, Droga Riso, que tem marca e franquia que vendem remédio? Não, Sim, de fato. Aquela farmácia de vila também vende remédio. verdade. Então, é assim para o nosso negócio também. Se a gente souber fazer algumas coisas que a gente vai deixar aqui daqui para o final, se você ficar com a gente até o final, você vai descobrir muita coisa bacana sobre esse tema que a gente escolheu para hoje. Eu acho que nada mais é que se destacar. Parece que é isso que eles fizeram para você, cliente final. Eles fizeram alguma coisa ali que se destacou e chamou sua atenção. E o mais absurdo de tudo que você disse é que você não estava nem precisando abastecer naquele momento, mas você foi ver qual que era a parada ali, né? E Não, realmente, foi muito talvez, engraçado. se eu estivesse andando também, eu acho que me sentiria curiosa. Talvez não entraria, mas com certeza a curiosidade ia aguçar. O que esses caras estão fazendo? E realmente tem um monte de posto de combustível e sempre abre mais um aqui mesmo. Abriu, acho que abriu dois postos de combustível. E aí você olha assim, cara, tem um monte. Isso não é impeditivo para nada, né? Mas ao mesmo tempo me veio um pensamento aqui. Quando eu fui abrir, eu fiz esse mesmo estudo. Quantas financeiras tinha na minha cidade e também quantos bancos, porque concorrência para nós
não é só financeira. Os bancos são nossos Sim. parceiros, mas também são nossos concorrentes. Então, era uma média de 20 entre financeiro e banco. Desde a pequenininha até as maiores e tal. E, por incrível que pareça, eu fiz esse estudo hoje para poder falar sobre isso. E é a mesma coisa. Não são as mesmas pessoas, né? Nem todos, mas é o mesmo número. Então, entra gente, sai gente desse negócio e continua tendo a capacidade que comporta dentro da cidade. Só que aí tem uma coisa mais interessante que isso. Quando eu entrei lá atrás, há quase 13 anos atrás, 12 anos atrás, a gente não tinha essa visão de que poderia ser macro, né? Achava que só os grandes players conseguiam fazer atender a nível Brasil. Do que eu tô falando? Do call center. O call center hoje é uma forma de você atingir nível Brasil. E aí eu te falo, a concorrência aumenta também. Porque aí você não está sendo concorrente de um Bradesco, um Santander, uma Caixa Federal. Você está sendo concorrente de todas, da cidade da pessoa e das financeiras da cidade da pessoa. Só que como aumenta isso também a sua capacidade de vendas? Aqui deve ter, acho que 8 mil, 10 mil aposentados. Quanto isso aumenta? Isso estamos falando só de INSS, né? Isso, quanto que aumenta quando a gente vai para nível nacional? Então, eu acho que olhar só para a concorrência não é um único número para te fazer decidir se isso é para você ou não. Porque se você vai ser mais do mesmo, realmente, se você vai ser mais uma padaria, Não é? mas vai vender também. Se você Sim, tiver um vai vender. atendimento legal, vai vender também. Agora, se você quer realmente fazer a diferença, tem também espaço. E eu acho que é isso a chave. O estudo não tem que ser focado só em concorrência. Hoje eu vejo que muita gente se sente incomodado. Ah, eu vou abrir uma pizzaria. Aqui tá uma moda de pizzaria que você não imagina. Eu É acho que bom é que vai barateando. barateando, barateando, barateando. Antes você pagava aí, não sei, na sua cidade maior, quanto gira uma pizza aí? R$ 60, R$ 50? Nas boas é por aí sim. Mas tem pizza por R$ 24. Exatamente. Aqui você está encontrando pizza por 30, R$ 29,90. E eu acho que isso foi devido ao momento que nós estamos passando, as pessoas estão fazendo em casa. Alguém está preocupado com a concorrência? Não, está cada um preocupado em fazer o seu. E aí tem qualidade, atendimento. E eu fiquei super surpresa com uma pizzaria que eu nunca tinha ouvido falar, resolvi testar. De atendimento excelente, não vi a cara da pessoa, mas foi assim, até pontualidade para entregar, para mim foi um diferencial. Eu achei isso muito bacana. E então eu acho que olhar só para concorrência, você tem que estudar concorrência, mas olhar só para concorrência não é o ponto primordial. Certeza. E você me lembrou de uma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem está entrando agora no mercado, nesse negócio, de saber para quem que você vai perguntar se esse mercado é bom, se funciona. Cara, a própria Patrícia, que é uma prova nossa que esse mercado funciona de fato, que a gente vai deixar o link até para você no vídeo dela comentando como que ela entrou, ingressou no negócio e vive disso até hoje. Vou dar só um spoiler do que ela comentou, que é foi uma das principais dores e questões que ela teve, essa questão da concorrência. Porque lá em Palmas já se tinham muitas financeiras. E quando eu apresentei o negócio para ela, eu falei, Paulo, mas tem muita financeira, vou dar uma perguntada. Eu falei, vai, fica à vontade. Pois ela foi perguntar no Corban que o cara não queria mais pessoas entrando no negócio. Então o que, que ele fez? Não, o Desmotivado. negócio é ruim, é horrível, a comissão tá baixa, os bancos não pagam, tá cada dia mais difícil. Quer dizer, ele fez ela dar uma murchada, sabe? Só que como ela era para frente, ela não parou no primeiro. Ela foi perguntar para outro, para outro. Então, pessoas que tinham mais afinidade com ela falaram: não, pode entrar, é um negócio bom, se gira muito dinheiro, enfim. Ela falou o que a gente vive falando aqui, que é um mercado que talvez tenha muito aí na sua cidade, independente se ela é pequena, se ela é média, se ela é uma metrópole, não tem problema nenhum. Sempre vai ter espaço para mais um. Por isso que eu falo, toma cuidado com quem que você vai tirar a informação para entrar em qualquer tipo de nicho. Isso eu falo não só para o nosso. Se você vai abrir uma farmácia, hoje, semana passada, a gente estava fazendo um crédito imobiliário para um amigo nosso, que ele vai abrir uma farmácia. Falei, cara, que massa, que bacana. Aí eu perguntei para ele, é uma franquia? Para saber se era mais do mesmo, né?
Porque as franquias meio que dominam esse mercado de farmácia. Verdade. Ele falou, não, não é franquia não. Eu estou abrindo uma bandeira branca mesmo. Eu sei o desafio que eu estou encontrando, mas eu Que sei o ganho que bacana. dá. Eu falei, meu, peitou, gostei, tá empreendendo em plena crise e tá mostrando que dá para fazer. Então, Muito, eu muito achei legal. muito difícil isso aí. Ah, e comentário aqui, onde eu trabalhava, ninguém tá falando comigo. É, acontece muito. Quem é do ramo, ou trabalhou no banco, ou trabalhou na financeira, às vezes sai e abre a própria financeira, quando se sente preparado, né? E você sabe que eu já vi isso com maus olhos, mas de um tempo para cá eu não enxergo isso com maus olhos. Desde que você saia pela porta da frente, não tem problema nenhum. Você tem que estar preparado para isso e realmente tem espaço para todo mundo. O Paulo adora falar isso, eu vou repetir. Tem pão para todo mundo. E pensa numa questão doida aqui. Quem está entrando no mercado hoje? Ou quem, vai, ingressou há pouco tempo? Por que que o cliente final largaria de deixar fazer com um Bradesco, com uma Caixa, ou com um correspondente que já tem uma história aí na cidade, ou com um call center que já tem todo aparato de sistema, já tem um script padrão mesmo, com sistemas que, sabe, deixam tudo pronto só para a pessoa vender ali. Por que que ele faria comigo, que sou novo no mercado, se tem todo esse pessoal com já experiência? É simples. Eu lembro de um cara de uma cidade perto de Bauru. Ele não era do ramo, ele vendia consórcio. Não vou citar o nome dele para não expor, tá? Mas a questão é Piratininga, a cidade. Alguém já vai saber de quem que eu estou falando. Ele pegou, falou, Paulo, você me ajuda a abrir um call center? Ele já chegou nesse nível. Ele queria, ele sabia o que ele queria. Ele queria abrir um call center. Então, eu falei, ajudo. Ele pegou a ajuda de outras pessoas também, mas a gente ajudou bastante em questão de sistemas e todo o aparato que você tem por trás. Mas mesmo no call center, ele começou apenas com 3 pessoas na venda. 3 pessoas na venda, uma pessoa ajudando ele na retaguarda ali, digitando os contratos. Então a operação dele inteira estava com 4 pessoas e mais ele. Operação pequena, vai. É uma operação pequena. Falando de call center. Uhum. E ele começou ali, ele colocou algumas ideias ali que até então, pessoas que estão no mercado há mais de 10, sei lá, 12, 13, 15 anos, nunca tiveram. O que eu estou trazendo aqui, para você ter ideia, ele fez um negócio na cidade e que o prefeito deu uma placa para ele de tanto gerar emprego naquela cidade. Porque ele teve uma sacada de, por exemplo, a gente sabe que um custo hoje de CLT é um pouco alto. Então o que ele fez? Ele fez uma escola do consignado para deixar as pessoas que estavam entrando ali para aprender. Então, se essa pessoa tivesse um engajamento bacana nas vendas, ele já contratava essa pessoa. Ou seja, a partir do momento que essa pessoa tivesse 2, 3 semanas ali com ele, quando ele pensou e de fato, beleza, vou contratar, aquela pessoa já estava treinada para fazer aquele tipo de serviço específico. E ele virou padrão. Pessoas do Brasil inteiro começaram a visitar ele com apenas 1 ano e meio de operação. Então, assim, não tem essa história de, um cara que está chegando agora, uma pessoa que está chegando agora, não tem nada para agregar. Sempre tem coisa para agregar, ainda mais se você fizer diferente do que já tem no mercado. E dá uma mexida no mercado também, né? Porque muitas pessoas, na época que ele apareceu, se sentiram incomodadas. Ah, como uma pessoa que está 6 meses, 1 ano no mercado, vem querer me ensinar alguma coisa. E ele estava muito à frente. E a ideia que ele teve, ninguém teve. Eu achei também interessantíssimo, porque, no caso dele, ele criou uma escola para ensinar pessoas a venderem consignado, ou seja, o vendedor final. Ao mesmo tempo que ele estava treinando, ele estava já captando os vendedores para ele e ensinando uma profissão. Então, assim, era uma mão lavar a outra. Para ele foi perfeito, para quem estava ali também já tinha uma oportunidade de emprego para quem se destacava. E, como você mesmo disse, um monte de gente veio aprender essa sacada aqui com ele, saiu de lá do sul, que eu fiquei sabendo, para ver que pro interior do interior do interior para aprender. Então, eu acho que se sentir, eu tô entrando agora, ou então comecei faz pouquíssimo tempo e não posso fazer diferença, não é bem assim. A questão é que as pessoas querem entrar e continuar fazendo a mesma coisa. Querem entrar e copiar o coleguinha. Ou então, eu vi lá, trabalhei em tal lugar, vou fazer igualzinho. Não tem como fazer igualzinho. Não, não tem.
e pejorativo até, mas quando a gente fala em plágio, que é a cópia propriamente dita, ao pé da letra, cara, cada um tem um trejeito, uma maneira de colocar dentro da operação. Você tem um processo aí dentro da sua operação, do seu jeitinho. Você tem uma maneira já, um método de treinar as pessoas que entram aí para ficar de vendedor ou que ficam no seu back-office. Você sabe fazer isso aí de olho fechado, sem precisar termo técnico. Você domina isso aí. Só que a pessoa que sai da sua operação e tenta montar uma inteiramente igual, do zero, ela não tem a fórmula. Não tem, porque a fórmula é você. Cada um tem sua maneira de colocar na operação. E quando você é mais do mesmo, você só é mais um gestor que talvez nem está preparado para absorver toda a demanda que se tem dentro de uma operação de call center que seja. Porque se você pensar assim, poxa, o call center é legal porque você consegue automatizar muita coisa. Automatizar o quê? Você consegue robotizar discador que dispara a ligação automática. Você consegue atender mais pessoas. Você consegue aumentar o seu raio de ação. Só que só isso basta? Adianta você disparar 200 ligações por dia por cada ponto de atendimento? Se você não fizer alguma coisa, sabe, diferente do que você aprendeu lá. Pode até dar certo, porque é uma tendência que está dando certo. Mas e se essa tendência mudar? Porque as coisas mudam no nosso mercado diariamente. Há 3 semanas atrás a gente não tinha essa carência de 90 dias. Agora pode ser um argumento de venda, como a gente colocou nas outras lives. E nem estava no nosso radar isso, né? Você vê? Não estava predisposto para nem ser uma medida provisória. O assunto E do dia para a foi noite. 5%. De março para cá, o assunto era só 5%, 5%, 5%. Para quem não sabe, era o aumento da margem consignável de 30% para 35%, que iria jogar mais de 90 bilhões no mercado. 90 bilhões. Então, assim, isso também me faz pensar, o que não está por vir ainda, né? Que a gente sabe e que a gente não sabe. Então, é um mercado muito promissor que faz com que a gente se mexa, só que tem que se mexer de verdade. Não é falar assim, eu adoro inovação, e amanhã tá fazendo a mesma coisa. Eu adoro inovação, eu adoro ser diferente, e não faz nada de diferente. E na real, a gente está focando um pouquinho mais em call center, porque a gente vê que a concorrência, vamos colocar aqui, ela é maior, só que não. Porque como você bem colocou, quando você é call center, seu raio de atuação, você pode fazer o que você quiser, para qualquer público, para qualquer cidade. Então você está concorrendo com outros call centers que trabalham igual você, além de estar concorrendo com os bancos locais e as financeiras locais. Ok, não tem problema. Só que você é a mesma coisa de você colocar no Google lá empreendedorismo. Vai aparecer uma porção de coisas, porque empreendedorismo abrange, é como se fosse um médico de clínico geral que não escolheu a especialidade ainda. É um leque muito Então, aberto, né? Não é? E quando a gente fala de call center em concorrência, eu acredito que o leque fica menor, fica mais enxuto. Você consegue canalizar a tua energia e fazer os filtros possíveis para você, se você quiser, por exemplo, eu quero fazer consignado só para Forças Armadas. Quem que é Forças Armadas? Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas dentro das Forças Armadas eu posso ser mais específico ainda, eu posso só Marinha. E dentro da Marinha eu posso ser mais específico ainda. Eu posso fazer só para os ativos, esquecer os aposentados. Aí eu posso ser mais... Então, assim, não tem fim. A gente sempre fala que quanto mais específico você conseguir ser, mais engajamento você vai conseguir no seu serviço ou no seu produto. Ou seja, a sua concorrência vai ficando mais estreita. E aí você consegue ter resultado maior, com certeza. Sabe, na hora que você falou lá atrás, né? Será que um pequeno, às vezes, o que ele faz de diferente? Uma pessoa que entrou agora. Me veio uma frase aqui. Como que justifica se realmente, vamos supor que tempo de serviço fosse diferença, que a gente sabe que não é. Uma financeira abre hoje. E aí ela consegue um cliente que estava fechando num banco. O que justificaria essa financeira conseguir trazer para ela um cliente que estava fechando no, sei lá, Bradesco, Santander, vamos falar qualquer um aí. Atendimento, Sim. Conhecimento, oportunidade. Para mim, esse tripé de coisas faz com que aconteça a venda. Independente se você está lá no comecinho, se você está no meio, ou se você já é enorme, macro. Porque se você consegue achar o cliente no momento certo, fazer essa oportunidade acontecer, você consegue reverter
um banco de bandeira enorme que está em todas as cidades e ele vai lá e faz na sua financeira que você acabou de abrir. É igual a história do posto. Era o posto Ipiranga ali, mas podia ser um posto do tio João, por exemplo. Se eles tivessem feito aquilo lá, eles fizeram diferente. Na real, foi isso que eles fizeram. Eles saíram da caixa. Porque eu nunca tinha visto Você lembra do bonequinho do ninguém fazer. posto? Também fez muito Nossa, sucesso no começo, não é? então assim, eles pensaram fora da caixa, fizeram diferente, fora do que já estava habituado. Porque a gente tende a seguir tendência. A maioria das pessoas tende a seguir uma tendência. Ou seja, se você ir na sua operação em Lins, no call center bacana que você tem, tá dando certo, tá fazendo algumas coisas diferentes, a galera vai ficar assim, mas o que a Vanessa está fazendo? O que ela está fazendo para ela vender desse jeito? Então, Mas assim, sabe o que as pessoas pensam, Paulo? Assim, ó, quanto a mais ela está oferecendo para o cliente? Qual banco que ela está passando que libera mais e o cliente está fechando com ela? Qual pensa só em taxa? preço, Qual né? prazo? E a gente não está falando disso. Porque a gente sabe que muita coisa é tabelado, muita coisa ali a gente não consegue, a gente não tem autonomia para mexer. Apesar que nós temos muito mais flexibilidade do que o banco, né? O banco que eu quero dizer, vamos supor, eu sou bancária e trabalho no Itaú. O cliente entra lá, ele tem o roteiro operacional do Itaú, é o Itaú que vai atender ele. Não deu certo, tchau, não posso fazer nada. No nosso caso, o que a gente ganha de vantagem em cima do banco? O cliente entra, não deu para passar pelo Itaú? Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. A gente aqui atende 15, 18 bancos. Então, essa diferença é bom para o cliente. A gente tem que expor isso para ele. Dizer, olha, eu tenho um leque de X bancos para trabalhar com o senhor e vou escolher o melhor banco para que se enquadra. Na real, não é preço, não é taxa, Não. Valor é uma agregado. junção de coisas. Mas tem as principais. A gente falou na outra live que nós não compramos por razão, a gente compra por emoção. Uhum. Quando as pessoas conseguem colocar aquela coisa de emoção para nós, se fez sentido para nós e mexeu, eu falei, meu, que nem a gente colocou lá, meu, a pessoa que quer um iPhone, por exemplo, meu, ela quer o iPhone porque o iPhone causou emoção. Não tem essa. Então, se você conseguiu causar emoção, você vai vender, independente do produto ou serviço. E a concorrência nesse montante, quando eu falo que ela segue tendência, por exemplo, se tem um script padrão que está funcionando, mas vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Aquela tendência, aquele jeito de falar já não é mais o mesmo. É o que a gente fala sempre. Os aposentados ou os clientes de consignado de hoje não vão ser os mesmos daqui a 5 anos. Verdade. Vão ser um outro perfil, já vão estar totalmente antenados no mundo digital. Ou seja, isso aqui, papel, eu creio que não vai existir daqui a 5 anos. Na verdade, esse ano já mudou, né? Parece que os clientes já viraram a chave. Muitos deles viraram a chave e estão diferentes. E eles estão abertos a aprender e não querem sair de casa também pelos motivos óbvios. Mas isso fez com que acelerasse essa era digital aí que estava prevista. A gente já tinha feito uma previsibilidade disso aí para 3, 4, 5 anos. E isso eu acredito que encurtou aí para uns 2, 3 mesmo. Não passa disso. Todos os bancos na era digital, todo mundo, todos os clientes sabendo fazer um contrato de forma digital. Não tem como fugir, não. Caminho sem volta. E assim, os bancos eles estão vendo, eles também encaram a concorrência como isso. A gente sabe que hoje um dos mais fáceis de se fazer, cliente final, vai, PAN, vamos por nome. Um dos mais fáceis para o cliente final fazer ali a selfie, fazer a prova de vida. Ele virou parâmetro, ele virou ali uma tendência a ser seguida. Tem outros que correram ali para o WhatsApp, que também é um aplicativo fácil de se mexer. Ou seja, o pessoal vai criando tendência conforme a facilidade dos seus clientes. Mexendo com a emoção deles, de novo, venha falar. Quem que não sabe mexer no WhatsApp hoje? Quem que não sabe tirar uma selfie hoje? Se fosse há uns 3 anos atrás, a gente ia falar, poxa, Ia ser difícil. repetitivo, não ia? Exato, E exato. Ó, a eu acho Fer colocou lá. engraçado porque eles se movimentaram e agora eles pedem, como a gente já falou em outras lives, né? Eles pedem digital, eles falam até outros nomes, né? Não tem, na verdade, a frase não vai precisar assinar papel, não, né? E resultado digital. E aí eles falam muito sobre isso e a gente acaba buscando os bancos digitais e colocando em primeira opção, como esse banco que você citou. Esse banco que você citou mesmo, ele não estava entre os primeiros, os tops, até ele lançar o digital e disparar.
Hoje é um dos preferidinhos aí para a maioria, mas ele não estava entre os principais ali. Sempre foi um banco que fazia e estava ali no meio. Sempre Tava no meio do bolo, tava ali. subia, descia, mas tem muito banco aí que tá fazendo muita coisa legal. Não sei se vai passar eles, né? Porque todos eles estão evoluindo. Mas não achem que eles vão estar no top para sempre. Ninguém tá no top para sempre. É que na real, quando Concorrência. você. Concorrência, exatamente. Porque quando a gente pensa em fazer diferente sempre, como eu falei da história das Forças Armadas, você viu tanto de filtro que dá para você fazer para você entrar no Forças Armadas? Por exemplo, a Marcela citou aí, tem uma vontade de fazer o CIAP e as Forças Armadas. A gente até pode jogar um tema sobre isso aí também. Mas, por exemplo, quando eu falo de você colocar filtro e ser muito específico, você está fazendo diferente já. Para ser, não ser mais do mesmo. É o que eu te falei. Quanto mais nichado for o seu público ou o banco que você quer. Se a gente for, por exemplo, ao CIAP que a Marcela colocou, a questão, eu posso pensar aqui, ó. Eu quero atacar a Faculdade Federal da cidade de São Carlos e eu só quero atender os professores que ganham entre X e Y. Ah, mas como que você vai saber quanto que os caras ganham? Meu, tá lá no portal da transparência quanto os caras ganham. Você Com não vai certeza. entrar em sistema nenhum. Portal da transparência. Cansei de vender lá em Palma SIAP, pra você ter ideia, pegando trabalho de formiga. Dá um pouco de trabalho se você correr por esse. Tem sistema já hoje, mas na época não tinha. Então, o que, que eu fazia? Eu e a Mariana pegava nome por nome, secretaria por secretaria, e vendia em cima do que estava lá, no portal. Então, se você quisesse escolher, por exemplo, a Faculdade Federal de Palmas, eu só quero atender a parte de secretaria. Você conseguia. É um filtro muito. Você poder até fazer um script já para falar. Se você escolher professor, por exemplo, você, João, tudo bom? Aqui é o Paulo. Muito bacana o trabalho que você faz como professor. Sou seu fã. E já pensou você colocar isso no script? É louco isso. Porque ele fala, meu, como que ele vai saber que eu sou professor? Ele me conhece. Então você cria outros gatilhos mentais que a gente falou para poder converter isso em venda, em mais ação de venda. Muito, muito, muito legal mesmo. E eu enxergo que de tudo que a gente disse aí, a gente falou muitas vezes essa palavra e a questão é ser diferente. Não é liberar mais, não é fazer um prazo melhor. Não estou dizendo que isso não faz diferença, tá? Mas o X da questão é ser diferente. Tem até alguns players que falam sobre marketing de diferenciação. Eu não estou nem falando de marketing, eu estou falando de diferenciação nua e crua mesmo. Quando a gente fala assim, o que eu posso fazer para o cliente me enxergar de uma forma diferente, ter uma credibilidade com ele. Então, assim, as pessoas elas tentam fazer o quê? Achar um banco que está com uma taxa melhor para liberar mais. Quantas vezes, eu tenho certeza que quem está aqui já está no ramo, quantas vezes a gente fechou um contrato liberando menos para o cliente porque ele acreditou no que você estava falando? E quantas vezes a gente escutou propostas absurdas de cliente que falou assim, eu estava ligando e oferecendo 8 mil. Ah, mas me ligaram e me ofereceram 28. A gente sabe que não existe. E o cliente, alguns acreditam, porque a resenha do cara foi muito legal, o atendimento dele foi ótimo, não sei o que ele fez, né? Não deve ter liberado, óbvio. Mas quantas vezes a gente não fechou um contrato com. Não, mas a verdade é que vai liberar 3 e não 28. E aí você fecha o contrato pela verdade, pelo bom atendimento e por alguma coisa diferente que você fez e falou para esse cliente. Não é sempre valores. E, logicamente, se vem valor junto, aí fechou o pacote. Aí agrega, né? Conta aí aquela história que você me contou em off aí pra galera. Ah, ó, tem até funcionário aqui junto na live que pode comprovar isso. A gente estava falando sobre isso, né? Mais cedo. E aí me veio uma coisa na cabeça que a gente está fazendo e totalmente, como posso dizer, sem nenhuma intenção. E acabou virando com intenção. De umas 3 semanas para cá, 2, 3 semanas para cá, os meus vendedores eles estão falando assim para o cliente: vai liberar para o senhor 2 mil. Só que na verdade a gente sabe que com as taxas que a gente opera hoje, libera 2,5, libera 3.
Então, como a gente não tem o controle, para quem aí sabe portabilidade, a gente não tem o controle, a gente acha que vai vir um saldo e ele pode vir maior ou menor. Então, a gente sempre estima que vai vir maior. E aí chega o saldo do cliente, a gente paga a proposta e libera sempre 500, 600, 1.000, 2.000, já chegou até 3.000 reais a mais. E aí no começo eles começaram a fazer assim, ó. Seu João, liberou, caiu na conta do senhor. Os 2.000 que eu prometi, mais 600 reais. Liberou 2.600. Não é uma notícia maravilhosa? Porque a gente liga para os clientes para fazer o pós-venda, né? Para dar notícia boa que Sim. caiu. E aí eles falavam assim, falavam e falam. Olha, agora eu mereço uma caixa de bombom. Quando eu escutei isso da primeira vez, eu falei, cara, será que isso é legal? Aí você pensa, pedir pro cliente é legal? Talvez é visto com maus olhos, né? E aí, mas deixei o bonde seguir para ver onde ia. E aí passa-se uma semana, chega uma cesta, chega 2 cestas, chega a caixa de bombom, e os clientes ligando e perguntando se a pessoa ficou feliz. E aí eu ligo e agradece e tal. Não cortei, deixei. E aí eu descobri, caiu minha ficha, na verdade, não faz muitos dias, não. Eu descobri que isso está aproximando o nosso cliente do nosso consultor. Não é questão de pedir. Logicamente, não vai pedir outras coisas. É um bombonzinho, uma coisa pequena. Mas o trabalho, o bem-estar, o cuidado que o cliente tem conosco, como vendedor, ao ponto de ir lá, pegar uma caixa de bombom, colocar dentro de uma caixa do Sedex e postar de São Paulo, do Rio para cá. Ele tem que ter gostado muito do atendimento para fazer isso. Você acha que esse cara vai esquecer desse consultor? Ele vai esquecer dessa pessoa? Ó, mas você ligar para ele de novo, daqui a algum tempo, 1 ano. Eu sou aquela pessoa, o fulano, que o senhor mandou uma caixa de bombom. Você não precisa falar que você liberou 600 a mais, você não precisa falar mais nada. Já está tudo já embutido no cérebro do cliente. E quando a gente fala que a gente quer atingir o psicológico do cliente, nada mais é que isso, é mostrar uma coisa diferente. E olha que coisa, e na hora, quando começou a ser feito isso, os consultores, e eu assim, eu sempre deixo o benefício da dúvida. Eu poderia ter falado ali na hora, não, vamos parar com isso porque não é legal. E não, eu deixei seguir e aí eu senti uma coisa diferente. Teve cliente que chegou a mandar 2 cestas. Cesta, não é uma caixa de bombom, é cesta. Para gerente. Foi a gerente, na verdade, que começou com essa de pedir bombom. E ela pediu, também não era a intenção era pedir, a intenção era ser simpática com o cliente, até mesmo ganhar o bombom. Mas eu achei muito legal. E hoje mudou tudo. Mudou a nossa visão em relação a isso. E isso aconteceu não faz um mês. E aí, só hoje 3 clientes perguntaram qual que é o endereço que eu tô mandando, hein? Então, achei isso uma coisa sensacional. E aí, logicamente, tudo se melhora, né? E aí, junto agora, vem a pergunta. O senhor tem alguém para me indicar? Cara, essa pergunta é uma baita de uma pergunta. Porque se as pessoas soubessem o poder que a indicação tem, e aí você já está fazendo mais diferente ainda. Porque eu tenho para te chutar aqui que mais de 75% não pedem indicação. E aí eu não estou falando só de consignado, tá? É para praticamente tudo. Elas têm vergonha de pedir indicação. Qualquer outro sentimento, mas não pedem. A gente fez uma experiência aqui que a gente estava aquela coisa louca, abri em off para você, a gente estava numa coisa louca de vender máquina e tal. O engajamento das pessoas quando você pede, e qualquer motivo, tá? Você pode dar qualquer motivo. Ah, eu vou ficar muito feliz se você me indicar para algum amigo, vou ficar muito grato, vou ficar extremamente grato, independente da palavra ou motivo que você usar. Aí a gente lembra daquele estudo que foi feito até em vídeo, das pessoas entrando na fila, furando fila literalmente. O cara entrava numa fila, só entrava. Aí as pessoas ficavam olhando assim, e parece-me que 30% reclamava demais, outras 10% brigavam, e o resto não ligava. Só que, olha que interessante. Quando você chegava na pessoa e falava assim, eu posso furar a fila porque eu estou precisando, porque eu estou atrasado para o meu emprego? O engajamento aumentou 40%, ou seja, foi para 60% as pessoas que deixaram entrar. Porque tinha um E aí porquê. fizeram uma outra, que ele falando, eu posso furar a fila porque eu preciso.
Tipo, ele não deu o motivo, ele só falou que precisava furar a fila. E continuou a mesma porcentagem. Só dele pedir. Só de ele deixar ali, ó, porque eu preciso. Só do porquê, igual você falou. Ou seja, nós deixamos muitas vezes de ganhar mais clientes. Porque a gente não pede indicação, ou por vergonha, ou por falta de hábito mesmo. Quando você conseguir colocar isso dentro da sua operação e ficar um hábito, e aí vale para tudo. Dei o exemplo da máquina de furar fila, pode ser qualquer coisa. As pessoas vão te indicar. E às vezes, antes de receber o serviço ou o produto, elas indicam. E depois ainda, logicamente, o engajamento aumenta depois que ela receber o serviço ou o produto. Aí ela vai indicar com certeza, vai te mandar bombom, vai te felicitar, contar numa roda de amigos que comprou, e não tem limite. Então, uma dica para ser diferente também, além de fazer diferente essas outras coisas, peça indicação para qualquer coisa, qualquer serviço, qualquer produto que Com um vai porquê. funcionar. Com um porquê, Com um porquê. exatamente. Eu gostaria que o senhor me indicasse porque eu ficaria muito grato, eu sentiria que o senhor gostou realmente do meu atendimento, porque, inúmeros porquês. Seja criativo na hora do porquê. Quando você coloca um porquê, você aumenta 30%, como forma o estudo, que você vai conseguir aumentar essas indicações exponencialmente. E isso realmente faz diferença no final da operação. E não só isso, o vendedor se sente muito mais, vamos dizer, feliz na hora que ele vê que o cara, se ele indicou, é porque realmente gostou do serviço dele. Você não indica uma coisa que você acha ruim. E essa história do bombom também é uma diferença muito grande na hora que você enxerga com esses olhos que eu enxerguei agora, que quando uma pessoa tem o trabalho de poder te dar alguma coisa, seja ela R$ 1 ou R$ 1 milhão, é porque ela teve aquele carinho e gostou muito do seu atendimento para poder fazer isso. Eu jamais pegaria, sairia da onde eu estou para ir num mercado, entrar numa fila, comprar uma caixa de bombom, entrar na fila do correio para postar, para mandar uma coisa para uma pessoa que eu não gostei do atendimento ou que não fez uma diferença para mim. E quando a gente fala diferença, ela passa por toda essa operação. A gente não está falando aqui só de venda, tá? A gente, independente se você não está no mercado, está assistindo esse vídeo agora, se você não está no mercado, a gente está falando aqui de ser diferente até dentro da sua operação. Porque quando a gente lida com pessoas, é uma caixinha de surpresa. Cada um tem um trejeito diferente. E aí, dentro da sua equipe, se você souber fazer campanhas, se você souber motivar de forma diferente, quantas vezes que a gente não cascou de dar risada, das vezes que você está numa operação de call center, que a gente está citando bastante aqui, que quando eles fecham o contrato, eles eram meio que obrigados a fazer uma zona de festa para ter aquele sentimento de, meu, consegui, vamos, você também consegue, e ser mais eufórico na próxima ligação. E aí passa por estourar balão com grana, se bater uma meta, tem uns brindes que ficam no balcão, chocolate, cara, teve parceiro que colocou cachaça para as meninas, e logicamente todas maiores de idade, né? Mas você vê, as pessoas gostam de várias coisas, semijóia, enfim, ele deixou uma variedade de coisas no balcão, batia a meta, pegava, estourava balão, ou ia para um happy hour. É muito bacana se você também fizer diferente dentro da sua operação. Porque se a galera que estiver contigo estiver motivada e engajada com você, não vai ter limite. Vai pedir para você trabalhar fora do horário, fora de dias que não precisariam ir. Se você está com uma demanda muito grande na retaguarda, eles vão pedir para trabalhar fora do horário. Meu, eu não consegui concluir todas as propostas que tinham para digitar. Deixa eu ficar mais um pouco. Quantas vezes eu já não vi isso em operação? E assim, essa operação que a gente fala que é um pouco diferente das demais, que é o call center, quantos parceiros que nós ajudando aqui não conseguiram prosperar? Eu tenho um parceiro em Avaré, é horrível, inclusive. Então, a mulher dele de vez em quando entra aqui. Ele é prova viva também. Ele sempre teve uma loja balcão com 2 funcionárias. E fazia uma média legal até, porque só 2 funcionárias e ele na operação. Uhum. E ele falou a mesma coisa. Paulo, me ajuda a montar uma operação de call center. Vamos lá, ajudando. Em 3 meses, não vou colar o relatório dele aqui, mas em 3 meses ele já conseguiu fazer acima de 500 mil com 3 meninas. Naquela época, onde a remuneração era um pouco maior do que hoje. E hoje ele está com mais de 12 meninas, só faz contrato novo, uma operação super robusta, funciona.
ele já tem esse feeling de saber quando a pessoa está meio desmotivada para poder fazer diferente e entrar com uma campanha diferente, com um bônus diferente. Ou seja, quando a gente fala de ser diferente, é para você ser diferente de uma forma mais macro, para que você consiga passar essa diferença de não ser, não seguir sua tendência, mas de talvez você criar a tendência. Igual esse camarada nosso de Piratininga. Ele só estava 1 ano e meio no mercado e ele criou uma coisa que eu, em 12 anos de mercado, eu nunca tinha visto. Eu tirei o chapéu para ele e tiro até hoje. Porque teve pessoas que entraram na operação dele, que já tinham mais de 10 anos, e não fazia ideia de como que ele estava fazendo toda a operacionalização dentro do negócio dele. Ficava assim, chegava lá e, como? Tem pessoas que, por exemplo, algumas pessoas que estão aqui, que já trabalham, conhecem o sistema Panorama, que é um baita sistema de gestor para call center. Sim. Muitas pessoas não conseguem 1/3 do programa pôr para rodar. E ele conseguiu finalizar 100% com apenas 1 ano e meio dentro do negócio. Então, assim, não se preocupa se você que está entrando no negócio agora, que é novo, ou que está pensando em entrar, meu, eu não vou conseguir. Ou eu quero montar um call center, mas acho que é muito de começo. Não é muito. Tudo depende do seu engajamento. O quanto de tempo você tem disponível para estudar, absorver conteúdo. Porque, como você falou lá no começo, uma das diferenças é o atendimento. E a firmeza no que você passa na negociação. Sim. Se você tiver segurança no que você fala, meu, você pode ter informação um pouco mais crua, mas se você tem a firmeza e a segurança no falar, a coisa tende a acontecer. Sabe, Paulo, eu já escutei assim, então quer dizer que se eu for diferente, se eu tiver um script diferente, fizer um atendimento super legal, tá aí a fórmula do sucesso? Não, não estou dizendo isso. Existe sim um passo a passo que você tem que seguir, e é o que a gente segue para poder fazer a coisa dar certo. Dentro disso, você tem que ter o seu diferencial, porque ninguém é cópia de ninguém. Então, seja um sorriso, seja um bombom, seja um aperto de mão, seja um cafezinho que antigamente dava para fazer, hoje já não estamos podendo tanto. Mas tem um monte de coisa diferente que você pode fazer para a sua operação ter a sua essência, sua própria característica. Mas, logicamente, existe um passo a passo, existe algumas coisas que fazem a operação dar certo, e isso é padrão para todos, que é o que eu faço na minha operação e é o que o Paulo implanta nas operações onde ele vai. Então, o que eu falo hoje? Hoje está dando certo para você? Ou você quer entrar agora e não sabe como fazer? Primeira coisa que você tem que colocar na sua mente é que você quer ser diferente. Você não seja uma cópia. Se inspirar em alguém é uma coisa. Querer ser a cópia de outra pessoa, você não tem os mesmos dons, o mesmo conhecimento, o mesmo talento. Você pode ter mais. Então, seja inspirado por alguém que às vezes nem é do ramo. Eu tenho mentores que não tem nada a ver com o meu ramo. E isso não faz com que eu não me inspire neles, eu me inspiro. Só que eu tenho a minha personalidade, coloco as minhas características e coloco os meus diferenciais. Algumas coisas são totalmente relevantes e algumas coisas são pequenas diferenças. Então, eu acredito que você tem que enxergar isso e fazer o exercício, né? Que a gente fala, aquele exercício de vou mudar uma coisinha pequena e depois, na hora que eu tiver firmeza, eu vou mudando alguma coisa maior. Como, por exemplo, uma citou, eu quero aprender SIAP, eu quero aprender Forças Armadas. Que legal! Só o querer já é o primeiro passo. Porque você vai estar almejando que existe aí um campo muito maior. Aqui na minha operação, a gente sempre rodou INSS. Isso quer dizer que a gente não conseguiria vender SIAP? Não. Tanto que o Paulo fala isso todos os dias. Você precisa colocar SIAP na sua operação. Eu concordo. Então, eu acho que a gente tem que enxergar que existe muito cliente para ser atendido que a gente nunca vai conseguir alcançar. Concorrência, gente, sempre vai existir. E não se sinta incomodado, porque você não consegue abraçar o mundo. Não adianta você achar, eu quero tudo para mim. Mesmo se você quisesse, você já imaginou se todos os clientes do Brasil de consignado fizessem uma fila na sua porta e falassem, eu quero fazer com você. Você não teria braço para atender se você contratasse a cidade inteira de funcionários, você não teria braço para fazer. Então, enxergue concorrência com bons olhos. O que é enxergar concorrência com bons olhos? Se você tem ótimos concorrentes que trabalham corretamente, aqueles caras que realmente vêm para o mercado para fazer o certo, você vai ser visto com bons olhos como ele também é visto. Então, a gente tem que torcer para a concorrência ser ponta firme, ser correta, ser aquela concorrência que cumpre o que promete. De resto, gente,
É só cada um fazer a sua parte. E mesmo que você tenha alguns concorrentes aí que não Sempre trabalham de vai uma ter, forma né? correta, É que eu falei no mundo, sempre no vai mundo ter. do arco-íris colorido, mas a gente Sim, sabe que não é. no incrível mundo de Bob. Mas, por exemplo, se tiver e vai ter pessoas que não trabalham tão correto, você já está aprendendo como não fazer. Como não fazer? Então, como não fazer? E assim, se você sempre for atrás de tendência, você colocou uma forma muito massa isso, que se você, de repente, você quer copiar uma pessoa, você deixa de explanar uma coisa que você tem dentro de você, que provavelmente pode ser muito melhor do que O seu o sistema que você diferencial. estava tentando copiar. Isso é muito louco, porque a gente se descobre dentro da operação. E não só, olha que caneca bonita, rapaz, eu quero uma caneca dessa aí. A gente podia sortear uma caneca dessa aí, uma hora dessa. Você Vamos. foi diferente, criou uma caneca que nem existia. Na verdade, diferencial, por que não? Diferencial. A gente tem que estar Sim, aqui de corpo e alma e caneca. exatamente. Então, para nós, o que fica de resenha aqui nessa live foi a questão da diferenciação em cima da concorrência que já existe. Independente se você está, por exemplo, se você tem uma operação de balcão, mas você quer montar um call, por exemplo, não tem problema nenhum. Você já tem expertise, você já tem o conhecimento, basta você mudar a operacionalização disso tudo ou também mudar a forma de abordagem, a forma de buscar isso aí. E deixar sempre muito nichado, do jeito que a gente colocou aqui o exemplo do CIAP e das Forças Armadas. Você pode ser específico e não tem limite para você ter profundidade nisso. Quanto mais específico você for, eu volto a falar, você consegue atingir as pessoas e ter uma proximidade maior. Você lembra aquele exemplo que eu dei na resenha? Se você ligar direto com o professor, ô professor, tudo bem? Que não sei o quê. Meu, você sabe que o cara é professor. Às vezes ele vai achar que você é aluno dele e vai dar mais engajamento do que se uma pessoa ligar como consultor financeiro. Tem sim um script diferente para falar com esse povo? Pode até ter, mas essa não é a questão. Se você conseguir a conexão, não tem limite para você conseguir a venda e a indicação desse pessoal. E aí você vai fazer não só diferente na venda, como a gente disse, mas de uma forma mais macro. E você não vai só seguir uma tendência, você vai criar uma tendência. E é muito louco quando você consegue fazer isso, porque as outras pessoas vão tentar seguir a tendência que você criou. Eu acho que na hora que você começa a ser copiado, talvez o primeiro sentimento seja: não é que não acredito, estão me copiando. Mas eu acho que a pessoa também tinha que enxergar, cara, se eu tô copiando, eu tô no caminho. Se tá me copiando, eu tô no caminho certo. Significa que eu tô fazendo alguma coisa diferente, tá dando resultado. E eu acho que a gente tem que enxergar com esses olhos. Ou então, esquece. Esquece concorrência. Esquece se estão te copiando ou não. Veja os seus resultados e se supere. Só isso. Já tenho certeza que só nisso aí já é o suficiente. E quando a gente fala também da diferenciação, nós somos seres humanos e vamos errar muito e vamos cair muito. 8 minutos E para toda acabar o vez que a dia. gente cai, vamos finalizando. E toda vez que a gente cai, igual a gente caiu na outra live, que a gente não vai acontecer mais, caiu por exceder o tempo, isso a gente já aprendeu. Então, quer dizer, a gente sabe o tempo que tem que parar, você sabe quando tem que mudar um script que não está funcionando, ou um mailing que não está funcionando, ou um Ou só sistema abordagem, que não... Paulo, porque o script, às vezes, o corpo dele é legal. Às vezes você muda só a abordagem, igual você falou aí, do professor, um exemplo muito legal. Às vezes você muda só essa abordagem inicial e o resto do script continua a mesma coisa. Ou então não tem script. Quem participou das outras lives, tem lá no nosso grupo do Telegram, tem no nosso grupo do WhatsApp, os scripts. Aquilo ali é um corpo de um script que pode ser adaptado para qualquer realidade. Exatamente, por isso que a gente fala. O ser diferente não é ser o patinho feio, de jeito nenhum. O ser diferente é você pensar fora da caixa. Você pode até olhar a concorrência, não tem problema nenhum com isso. Só que você aprenda com as experiências deles, tanto positivas quanto negativas. Não é o copy, não é copiar, de fato. É você deixar o que você tem aqui dentro, de suas ideias, seu coração, meu, eu acho que tem que fazer isso. E se deu errado lá, por que que eu vou fazer? Mas se está dando certo lá, eu posso complementar e adicionar mais coisas. E aí, quando você fica automático em fazer isso, você descobre, volto a falar, você descobre os erros na sua operação muito mais cedo e consegue alterar isso em tempo de você salvar o seu mês de produção. E a gente vai deixar aqui, se vocês quiserem também, agora colocar possíveis temas para a gente falar nas próximas,
tanto nos nossos outros canais, no Telegram, no WhatsApp, ou no direct mesmo aqui no Insta. Põe pra gente os possíveis temas que você quer que a gente fala. A gente vai resenhar eu e a Vanessa aqui depois e já deixar o convite pronto para o dia 20, para quinta-feira, às 20 horas. Eu lembro a primeira vez que eu estava fazendo o convite, você lembra? Eu trocava às 20 horas para o dia 20 às 4 da tarde. Né? Eu Então, a lembro. questão, o convite está feito de novo. Quinta-feira, às 20 horas, vem com a gente. Chama aquela galera que você sabe que talvez está desempregado, mas tem potencial para estar aqui com a gente. E, quem sabe, ingressar nesse mercado que a gente sabe que gira e gira muita grana. Então, vem com a gente, quinta-feira, às 20 horas. Deixa aí os possíveis temas. Segue a gente nas outras redes sociais, lá no Telegram. Entra no nosso canal fechado lá no WhatsApp. Está quase fechando, viu? Ó, olha lá, hein? E espero vocês na quinta-feira, né? É isso, Van? É isso aí. E para quem tá colocando já os temas aí, manda no direct, eu vou abrir, na hora que acabar essa live, já uma caixinha de store. Manda lá pra gente lá, porque a gente consegue selecionar até pela maioria mesmo, tá? A gente recebe bastante coisinha aí, pessoal perguntando, e às vezes a gente juntar a dúvida da maioria fica melhor. Manda lá pra gente, tá? Fechou a ação. Volto com vocês, com a Van, na quinta-feira, às 20 horas. Até mais, galera. Valeu! Boa semana. Tchau, tchau.